Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos à aula do Centro de Treinamento Bíblico Restauração. Hoje você vai aprender sobre o cristão como autoridade. Nessas matérias que você vai acompanhar, você vai conhecer sobre aquilo que Jesus conquistou por você. Nós temos 25 matérias ao longo do nosso curso com duração de 2 anos. E você não pode ficar de fora. A sua melhor decisão hoje é optar por estudar nessa escola. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ter autoridade. Que autoridade é essa que nos foi dada por Deus? Como usufruímos dessa autoridade? Como nos movemos nela? Como recebemos dela através da palavra de Deus? Eu quero te convidar a acompanhar no slide que está passando na sua tela um pouquinho sobre esse assunto. Nós entendemos que a nossa nova vida em Cristo foi estabelecida sob uma aliança superior e eterna, que nos garante o restabelecimento da nossa posição de filhos de Deus e, portanto, a autoridade de governo que Ele entregou ao homem quando o criou. Nesta matéria, aprenderemos que Jesus recuperou a autoridade perdida no Éden e deu-a de volta à igreja em seu nome, para que pudéssemos usufruir com plenitude daquilo que foi reservado para nós pelo Pai. Nós temos o texto de Lucas 10, 19, que nos diz: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Você já pensou sobre o quão maravilhoso é você entender que você foi criado por Deus para um fim específico e que essa autoridade que foi dada lá no início, ela pode ser recuperada? Nós entendemos pela palavra de Deus, amados, que Jesus veio para restabelecer todas as coisas que o homem perdeu ao longo da sua caminhada. Mas para isso nós precisamos entender o que Jesus diz ao nosso respeito, o que a Bíblia fala sobre a nossa criação e sobre as nossas vidas hoje, tendo uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. Nós entendemos que a autoridade é o poder que é nos dado, o poder legítimo de exercer comando. A nossa autoridade, ela foi nos dada na nossa criação através da palavra lançada sobre nós. Quando o Senhor nos criou, Ele diz sobre as nossas vidas que nós estávamos sendo feitos à sua imagem e à sua semelhança, e que teríamos poder para dominar sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que o Senhor criou. A Bíblia se refere lá no livro de Gênesis, capítulo 1, você está acompanhando aí na tela, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, a Bíblia nos diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem foi posto sobre todas as obras das mãos do Criador. Salmos 8 também relata isso. E sabe, amados, segundo a Bíblia, essa autoridade nos foi dada para dominar sobre todas as coisas. Não sobre pessoas, não sobre seres humanos, como a humanidade equivocada tem se movido, mas sobre toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou para o nosso benefício, tudo aquilo que Deus fez, tudo que Deus formou para que o homem pudesse usufruir da sua plenitude na terra. Quando Deus cria esse planeta maravilhoso e coloca o homem para reinar e para administrar, Deus enxerga o homem como seu semelhante. Ou seja, quando eu e você fomos criados, nós deveríamos viver nessa terra como a própria aparência de Deus. Nós deveríamos usufruir nessa terra das coisas que foram criadas para as nossas vidas em plenitude. Hoje nós vivemos algo muito diferente, muito distante disso, e nós vamos entender pela Bíblia, pela palavra de Deus, que o homem, ele perdeu essa autoridade espiritual. Ele deixou de usufruir daquilo que foi criado e de uma forma maravilhosa foi formada para ele, por causa de um engano. E quantas vezes o ser humano continua se enganando, continua se distanciando de Deus, continua perdendo a sua essência por falta de conhecimento bíblico.
Quando nós apresentamos o Centro de Treinamento Bíblico Restauração a você, nós apresentamos uma proposta de conhecimento da palavra de Deus que vai tornar você apto não só para viver uma vida cristã, mas como também desempenhar aquilo que você sabe que lá dentro de você arde como chamado de Deus. Quantas pessoas têm o desejo de conhecer mais de Deus, de conhecer mais da sua palavra, de conhecer mais sobre essa autoridade maravilhosa que o Senhor nos deu? Então, quando você acaba optando por fazer essa escola, você está optando por crescimento para a sua vida. O cristão como autoridade nos ensina que o nome de Jesus resgata para nós toda essa autoridade que foi perdida no Éden. Eu gostaria de compartilhar com você sobre os planos de Deus para nos resgatar. É verdade que muitas pessoas leem a Bíblia, muitas vezes no início da sua conversão, e não entendem direito aquilo que a Bíblia está se referindo, não entendem muito bem as passagens bíblicas. A proposta do Centro de Treinamento Bíblico Restauração é trazer esclarecimento para você. É lhe ensinar desde os princípios mais fundamentais. Então você que está ouvindo essa aula, que está participando dessa demonstração da matéria autoridade do cristão, você já tem uma base suficiente para entender, puxa vida, eu quero fazer parte disso. Voltando à nossa matéria, nós vamos ver em Gênesis 3 que tudo isso mudou. Acompanha no slide que está passando na sua tela. Existiu um plano do diabo, um plano do inimigo das nossas almas, e nós vamos ler isso lá em Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 7, onde a Bíblia relata como o engano entrou na terra. Gênesis 3, versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Sabe, amados, quando esse plano maligno das trevas entrou em ação, o homem se perdeu por completo. A Bíblia nos mostra lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 16, nos deixa bem claro que quando nós nos dedicamos a algo, nós servimos a isso. A quem nos dedicamos, servimos. E quando o ser humano se dedicou a ouvir o mal, se dedicou a inclinar o seu coração, que até então estava puro, a ouvir uma segunda instrução, que não era a instrução de Deus, ele serviu a isso. Ele serviu ao mal. Quando o homem passa a servir ao mal, a servir a uma segunda opção, ele perde a sua autoridade. Ele se torna alguém que agora enganado está a serviço daquilo que o pode dominar. Infelizmente, essa realidade se perpetuou para toda a humanidade. Hoje, eu e você, muitas vezes, fazemos questionamentos sobre o mal na Terra, porque as coisas estão tão ruins, porque tantas tragédias acontecem, por que o mundo vai de mal a pior. Mas eu quero te dizer que quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a encontrar nela as respostas do plano maravilhoso de Deus para mim e para a sua vida. Deus enxergou o homem se perdendo lá na sua primeira fase, lá no seu início. Deus enxergou a humanidade decaída, cada vez mais caminhando para o abismo. Mas Deus, como um bom pai, como um criador, como alguém que nos ama e tem misericórdia, Ele não permitiu que aquilo que foi feito com tanto esmero, com tanto carinho, a porção de Deus,
dedicada ao homem, o fôlego de vida que foi depositado na vida do homem, não tivesse resgate. Então Deus manda Jesus à terra. Deus tem um plano de conquista dessa autoridade novamente para a vida do homem. E nós vamos acompanhar, amados, está aí na sua tela, alguns pontos que são fundamentais quando nós falamos sobre Jesus como plano de reconquista da autoridade. O primeiro dos pontos que nós vamos falar nos mostra que ele estava com Deus e ele era Deus. Em casa, com calma, você vai acompanhar esses textos, eu te convido a estudar um a um. Hoje você está tendo apenas uma degustação de tudo aquilo que você pode ver na sala de aula. E esse primeiro ponto, que fala que ele estava com Deus e ele era Deus, fala sobre a essência de Jesus. Jesus era o próprio Deus que resolve descer à terra. Logo em seguida, nós vamos ver que o Verbo se fez carne. Lá no início, quando Deus começa a criar todas as coisas e diz, haja luz e houve luz, e assim ele vai criando cada etapa da terra. E no final, quando ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, a Bíblia nos mostra que esse verbo, essa palavra em ação, era o próprio Jesus, em manifestação junto com Deus. Mas agora, a partir do nascimento de Jesus, ele traz toda essa sua força criadora e coloca na terra como ser humano para nos resgatar. Nós também vamos ver nessa matéria, queridos, que era Deus, mas deixou a sua glória para substituir o homem. Imagine você como Deus teve que abrir mão da sua glória para viver nessa terra como homem. Sabe que durante essa matéria, você vai perceber que Deus, em forma de Jesus, que o próprio Filho de Deus na terra, melhor dizendo, ele abriu mão de todas as suas vantagens de estar no céu. Ele começa a viver cada sentimento peculiar do ser humano. Ele começa a passar por cada privação peculiar do ser humano. Ele começa a sentir na pele tudo aquilo que eu e você sentimos hoje, para que ele pudesse resgatar essa autoridade, devolvê-la ao homem, e o homem então viver como ele viveu. Nós também vamos falar sobre, foi chamado de filho do homem. Durante o período desta matéria, queridos, nós vamos analisar na Bíblia sobre cada característica humana de Jesus. Ele também entrou de forma legal no mundo pelo ventre de uma mulher. Quando nós falamos de resgate de autoridade, tudo isso precisa ser feito de forma legal. E você vai ficar com todos esses textos, essas referências bíblicas para você conferir na sua casa. E lembre, isso é apenas uma pequena degustação de tudo aquilo que você vai aprender no centro de treinamento. Jesus, ele também é reconhecido como o último Adão. Ou seja, o pecado entra no mundo através de um homem, mas o pecado é derrotado através de um homem. Nós vamos entender também que houve uma disposição de Jesus, ou seja, ele se dispôs a salvar o homem. E essa disposição precisou de um preço que foi pago pela entrega da sua própria vida. A Bíblia nos mostra, amado, essa série de referências que dão base ao nosso assunto sobre a autoridade do cristão. E eu quero te convidar a estudar mais. Se você está ouvindo e vendo esse vídeo, isso significa que você já tem no seu coração um interesse de conhecer a Bíblia. Certamente você é alguém dedicado, você é alguém fiel, você é alguém que entende que a Bíblia é um manual para a sua vida. E eu quero te dizer que existe muito mais conhecimento disponível. Talvez você já estude na sua casa, talvez você já leia bons livros, mas nós estamos aqui para te ajudar nessa busca pelo saber. Muitas vezes investimos muito tempo em conhecimento, e eu quero te garantir que conhecimento nunca é perdido. Se você tem essa disponibilidade, e dessa vez nós temos novidades para você. Você pode nos acompanhar de uma forma remota. Nós teremos aulas presenciais, sim, para aqueles que moram na cidade de Pelotas, que nos acompanham aqui através do Centro de Treinamento Bíblico. Mas se você está nos assistindo e você mora em qualquer outra cidade do Brasil, você pode fazer o curso do Centro de Treinamento Bíblico através da sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu computador.
entre em contato conosco. Os nossos telefones, o nosso site, ele está aparecendo na sua tela agora. Entre em contato logo, não fique de fora. Você precisa garantir a sua vaga nessa escola. Você vai aprender sobre a autoridade do cristão e você vai entender que tudo aquilo que foi criado para nós desfrutarmos lá no início, Deus quer restituir para a minha e para a sua vida. E essa restituição só será feita através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Este é o nosso manual de vida e todas as instruções que nós precisamos estão contidas aqui. Então hoje eu quero te convidar a você clicar rapidamente e fazer já a sua inscrição. Existe muito mais para você conhecer. Volto a dizer, pegue todos esses textos que nós compartilhamos agora, leia eles e você vai comprovar que a Bíblia tem muito para nos ensinar a respeito desses assuntos. E nós estamos capacitados a te ajudar. Então fique conosco, em breves dias estará aparecendo na sua tela novas degustações das aulas do Centro de Treinamento Bíblico Restauração, mas hoje, você que já ardeu no seu coração o desejo por essa escola, não deixe passar, faça a sua inscrição já. Até mais, nos vemos aqui na nossa sala de aula para mais matérias que você precisa conhecer, assim como essa. Você quer conhecer mais de Deus? Se você é fiel e dedicado, com certeza vai querer estudar nessa escola. Aqui você irá esclarecer suas dúvidas. Venha conhecer, sua vida não será mais a mesma. Centro de Treinamento Bíblico Restauração. Acesse nosso site www.ctbr.com.br e faça já sua pré-inscrição.